Então, os medicamentos, eles têm esse potencial de desligar os neurotransmissores para que eu não sinta determinadas coisas. Só que, se eu não olho para aquilo que precisa ser olhado, se eu não identifico no agora quais são os efeitos daquele meu passado, daquela minha criança que chorava sozinha no berço, né, eu não vou conseguir resolver as minhas questões. Eu não vou prever futuro, né? A vida continua funcionando. Então, se eu não consigo prever futuros, lembra que você trouxe, né? Quando eu vou para entrar numa crise de ansiedade, eu sinto dor de cabeça. E se eu não identifico a minha dor de cabeça, que já está me levando para uma crise de ansiedade? Eu vou entrar num processo ali que o medicamento vai segurando, né? Mas até que ponto isso é bom? Né? Nem sempre. A gente precisa ter esse olhar mais amplo para a nossa vida. E às vezes, naquele momento, eu não estou afim de olhar para nada. Eu prefiro tomar a aspirina para poder tirar a dor do meu dedo. Sim. E está tudo bem. É, verdade. E também a questão das pessoas que têm muito medo de julgamentos, né, críticas. Como que a gente pode lidar, Cuca, com essas críticas, julgamentos, e mantendo uma certa gentileza e sem se destruir, principalmente sem se destruir, Tá, sem deixar que aquilo entre na gente e no primeiro momento, precisa ter consciência, porque às vezes não se sabe nem quando aquele gatilho vai aparecer, né? Então, aparece uma crítica, por exemplo, dentro do meu trabalho, eu lido bem com uma crítica, né? Mas pode ser que dentro da minha casa eu não lide bem com uma crítica do meu marido, por exemplo. porque fazendo uma brincadeira agora, né, as mulheres sempre estão certas, né, É. e os maridos sempre vão Mas estar qual é a errados. dúvida? Qual é a Não tem. dúvida? Então não tem que criticar. Mas assim, o julgamento, a gente vive numa sociedade que julga, numa sociedade que critica, numa sociedade que cobra muito, Cobra muito. né? Mas quando eu tenho aquela certeza de quem eu sou de verdade, aquela crítica ela começa a não me atingir, porque eu começo a ter um olhar diferente para aquela crítica. Aquilo é sobre mim ou sobre a outra pessoa? Porque nós vivemos numa sociedade também que aquilo que a gente verbaliza, que a gente age, é espelho de nós mesmos. Né? Então, se eu costumo brincar, né? Se eu estou vendo em você semente de beleza, é porque eu tenho beleza dentro de mim. Se eu estou vendo em você semente de maldade, é porque eu tenho maldade dentro de mim. Então, será que isso é meu ou é do outro? Se eu não me conheço, eu não consigo fazer esse discernimento. Eu não consigo separar e as coisas se misturam. Né? Então, começa a me colocar em dúvida sobre mim, do meu potencial, do meu caráter, né? Das minhas atitudes corretas. Se eu não tenho essa firmeza em mim, eu começo a titubear ali diante da crítica, da condenação, do julgamento do outro. Então, o primeiro passo é a gente ter isso firme. O segundo passo é identificar, isso é meu, é sobre mim ou sobre o outro, né? E ter uma atitude, né? Eu quero manter essa pessoa. Quem é essa pessoa? Ela quer meu bem? Quer o meu mal? Está querendo o meu lugar dentro da empresa? Né? Porque muitas vezes as coisas se misturam ali. Né? Então é importante ter esse autoconhecimento. Sim. Já que você tocou nessa questão das coisas se misturarem, tem como separar? É possível separar a vida pessoal da vida profissional? Eu costumo falar que é uma agenda só, tá? É uma agenda só. Porque o ser humano ele é salgado como a água do mar. Né? A água do mar ela é salgada em todos os lugares do planeta. Então, como eu reajo em casa, apesar de ter essas nuances, depende muito de gatilho, do vínculo que eu tenho, a forma como eu reajo num lugar, reajo em outro. Né?
Mas, assim, eu preciso identificar qual papel que eu estou atuando agora. Eu estou no meu papel de esposa? Eu estou no meu papel de psicóloga, presente, e eu costumo falar assim, às vezes, porque eu ainda levo muitas coisas ao mesmo tempo, né? Eu ainda tenho a minha cozinha, eu tenho os óleos essenciais, mas, por exemplo, quando eu sento em frente ao meu cliente para um atendimento, eu estou presente, eu estou ouvindo cada palavra que ele me traz.